Sejam bem-vindos, holders, ao canal Trilha do Holder. O vídeo de hoje é sobre correlação e o seu impacto na formação da carteira e diversificação. O conceito de correlação é uma medida estatística baseada no passado, sempre o passado, porque como tem uma métrica do futuro se ainda não aconteceu. Por isso trabalha-se com tendências quando se fala em estatística, pois tende a tal comportamento, pois historicamente foi assim. Então a ideia é que você aproveitar o comportamento do ativo, das classes de ativo, para reduzir o seu risco. Você vai procurar separar os ativos em que tendem a seguir a mesma direção e os ativos que tendem a direções opostas. Então você vai fazer uma alocação no sentido de procurar classe de ativos que tendem a direções opostas. E na diversificação você vai procurar os ativos, ou seja, as ações, os fundos imobiliários em si, que tendem a direções opostas. No popular, no resumido, em suma enquanto um desce, o outro sobe. Então vou fazer uma analogia aqui com o pistão do carro, em que vocês podem ver, por exemplo, vamos supor que cada pistão é uma classe de ativos. Aqui poderia ser renda fixa, esse outro aqui poderia ser o ouro, os dois pistões que estão aqui em cima. Esse poderia ser o Ibovespa e o outro poderia ser o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então a ideia é, enquanto um está embaixo, está em tendência ou andando, não valorizando tanto, o outro está em tendência de alta com a valorização. Então quando você distribui a sua carteira entre essas classes de ativos, você se aproveita para reduzir o seu risco da correlação entre eles. Então, por exemplo, se eu tivesse, vamos supor que eu vou desenhar aqui a alocação da carteira. Isso aqui não é recomendação, é só para fins de estudo. Você teria cada parte aqui 25%. Então você teria 25% em renda fixa, 25% fundo imobiliário, os outros 25% ouro e o outro 25% Ibov. Então, essa carteira sua aqui, o ouro e o renda fixa estariam, em teoria aqui, de acordo com a figura, tá? Isso aqui é só uma hipótese, em baixa, e o Ibov e fixo rendendo bem mais aqui em alta. Então 50% da sua carteira, que é essa parte aqui, ó, que é o IFIX e Ibov, estariam em alta, e os outros 50%, que é essa parte aqui de baixo, estariam andando de lado ou embaixo. Com isso você conseguiria capturar a alta dessas duas classes de ativo e mantendo andando de lado ou abaixo das outras classes de ativos. Isso sua carteira tenderia a ter uma média de ficar nula ou um pouco positivo para baixo ou para cima. Por isso você reduz o risco, porque se você tivesse concentrado, vamos supor, em ouro, você estaria tendo um rendimento negativo. Então essa é a importância da diversificação e a diversificação correta, aproveitando esse comportamento de correlação. Aqui no gráfico, eu vou mostrar esse comportamento no gráfico. Então, deixa eu limpar o gráfico aqui. Esse é o gráfico do Ibovespa semanal desde 1999 até hoje. E vou
colocar aqui no gráfico o S&P 500, que é da Bolsa Americana. Então aqui vejam só essa correlação de modo visual. Ou seja, quando o S&P 500 sobe, que é a Bolsa Americana, que é esse laranjado aqui, essa linha laranja, a Bolsa Brasileira não acompanha tanto. E aí chega em outros momentos que a Bolsa Brasileira sobe e a americana não acompanha. Então você tendo percentual da sua carteira, do seu patrimônio nessas duas classes de ativo, é que a gente chama de indexar. Uma parte você vai indexar a Bolsa Brasileira e outra parte você vai indexar a Bolsa Americana. Com isso você acompanha o movimento tanto da parte americana como da brasileira, quando estiver em alta. E a ideia, quando você for fazendo aportes regulares, você vai aportar aquele que ficou mais para trás. Como a Bolsa brasileira está em alta e a americana, nesse exemplo aqui, né, no gráfico, ficou, vamos dizer, tendência de baixo aqui, mas rendeu menos que a brasileira, você aportaria, na teoria aqui, no exemplo, na Bolsa Americana. Depois, com o tempo, já iria mudar. Aqui por volta de 2014, a Bolsa Americana começou a ter uma recuperação. Falando essa comparação entre a correlação entre os dois. Então você já aportaria na Bolsa Brasileira em vez da americana. Com isso, aquele tempo que você ficou aportando mais em Bolsa Americana daria resultado, pois ela retomou o ciclo e a brasileira estaria em baixa. Não é uma relação assim direta, tá? Isso vai depender também do seu patrimônio, dos percentuais que você usou em cada ativo, mas é bom que você perceba que o próprio sistema de aporte regular com os percentuais de cada classe de ativo e os percentuais que você determinou, aquele que ficou reduzido, você vai aportando. E ele é favorecido pela correlação, porque aquele que for perdendo, entrar em tendência de baixa, naturalmente você vai aportar nele. Então você naturalmente vai se aproveitar do comportamento da correlação. Outro exemplo aqui é o do gráfico, esse amarelo aqui. Agora é o gráfico do ouro. Então seria mais uma classe de ativo que você teria. E vejam que nesse período aqui, ó, desse período daqui até aqui, ele teve uma alta. E se você viesse aportando todo esse período aqui, naturalmente você pararia de aportar por aqui e pegaria toda a alta, enquanto você começaria a aportar no S&P e provavelmente na bolsa também, que teve uma queda. Ou seja, veja como o sistema de aporte regular e por porcentagem dividido a classe de ativo, naturalmente você se aproveita do comportamento da correlação e diminui seu risco. Então eu vou trazer aqui uma tabela em que ele calcula a correlação entre os ativos. Aqui eu coloquei só as classes de ativos. Temos o Bovespa, IFIX, Ouro e S&P 500. Então é como se eu tivesse aquela carteira que eu desenhei, né, de novo rapidamente, dividido em 4, cada um com 25%. Então uma é Ibov, a outra é Ouro, o S&P 500 e o IFIX. E aqui está aqui representado por essa tabela de correlação. E aqui embaixo ela me dá o resultado de quanto seria essa correlação. 0,34. O que ela faz? Ela pega essas correlações aqui, ó, Ibov com IFIX, tem uma correlação de 0,96. O que isso significa? A correlação ela varia de... Deixa eu desenhar aqui. Ela varia, vamos supor que tem um mês 0,
aqui menos 1 a 1. E aqui você tem, essa aqui é a correlação negativa e a outra é de 0 a 1, é a correlação, essa é positiva. Então o que acontece? Quando a relação é de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais semelhante ao comportamento, tende a ser o comportamento desses dois ativos. Como por exemplo o IFIX, aqui ó, o IFIX e o aqui é 0,96, o IFIX e o IBOV. Então o comportamento deles ao longo do tempo tende a ser parecido. Enquanto um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. Essa base de dados aqui usada para fazer a correlação é de 5 anos, tá? Só para como exemplo. Só como informação. E aqui, o IFIX com o ouro já tem uma relação de 0,45. Isso quer dizer o quê? Que com o IBOV, o IFIX replica 96% do comportamento do IBOV. 96% com o IBOV. E aqui é o IFIX. Já com o ouro, ele replica 45% do seu comportamento. Ou seja, se o IBOV subir 100, o IFIX vai subir 96%. E se o ouro subir 100, o IFIX vai subir 45%. Então isso é correlação, você se aproveita desse comportamento. Então vou ter ativos que todos seguem a mesma tendência. Esse que é o perigo. Por quê? Isso que você tem que evitar. Porque se todos caírem, toda a sua carteira cai, toda a sua rentabilidade cai. Porque um vai estar tendendo a mesma direção do outro. Que é o efeito aqui do pistão que eu estou demonstrando. Senão todas as suas classes de ativos vão cair, sua rentabilidade vai ser ruim. A tendência, o objetivo é esse, reduzir o seu risco tendo classe de ativo em correlação negativa. Aqui a correlação ficaria em 0,34. Você não vai conseguir com uma correlação negativa entre as classes de ativos, porque é muito difícil chegar a ter uma correlação negativa no mundo real, né? Então o que você fez aqui, a alocação de classes de ativos. E agora você vai aqui, veja a correlação com o S&P 500. É muito baixa do IFIX e do IBOV. Por exemplo, se o IBOV cair, o S&P 500 só vai cair, isso historicamente, né? Como eu disse, 5 anos, caiu 0,02%, né? 2%, né? Então é muito pouca relação. Por isso mantém um certo retorno na sua carteira. Essa é o efeito que se quer quando se aplica a diversificação aproveitando a correlação. Uma diversificação adequada é feita aproveitando esse comportamento da correlação, negativa ou positiva. Uma correlação muito positiva é o que se quer evitar. Por exemplo, você não quer ter uma carteira que tenha a correlação de 1. Que aí estão todos os ativos tendendo na mesma direção. Então, se vier uma baixa para uma classe de ativos, se você tiver tudo nessa classe de ativos, você vai ficar nessa baixa durante o que ocorrer abaixo no futuro. Você diversificando a classe de ativos, você consegue reduzir o seu risco e ter um retorno mais adequado. Então você pode também melhorar a sua diversificação dentro da classe de ativos de ações, por exemplo, IBOV. Como fazer isso? Através da diversificação de setores. Aqui é o site da B3, você coloca aí B3 setores, vai abrir
Nessa página aqui você tem os setores: o setor bens industriais, comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, materiais básicos, outros, petróleo, gás, combustível, saúde, tecnologia, informação e utilidade. Então, para simular, eu peguei a tabela, só que agora eu coloquei ações, certo? E ações todas de setores diferentes. Como se eu tivesse uma carteira só de ações, que não é o correto, porque aí você não aproveita essa correlação entre a classe de ativos. É como se eu só tivesse Ibovespa. Ibov com Ibov, a correlação é uma só. Então, se vier um risco que atinge o Ibov, todas as suas ações vão cair. Vão cair de modo diferente, mas vão cair. Vão cair com uma porcentagem diferente, mas vão cair. Então, o ideal é que você tivesse uma parte exposta em S&P 500 ou ouro, ou até IFIX para reduzir um pouco. Então, eu botei aqui, ó, a BF3, não é indicação de compra, nem de venda, nem de manutenção, só para efeito de estudo, não teve nenhum critério de seleção, só questão de setor aqui para mostrar a diversificação certa com base na correlação. Então, eu tenho a BEV3, Ambev, B3SA, Drogaria Raia, YouTube 3, Petrobras, Vale, Klabin, VEG, Magalu, Taesa, Vivo e TOTS. Todas de setores diferentes. Ambev, consumo não cíclico, B3 é financeiro, mais de serviços, outros serviços. Drogaria Raia, saúde, YouTube 3 é financeiro, bancário, Petrobras é petróleo, Vale 3 é mineração, materiais básicos, Klabin é celulose, VEG 3 é bens industriais, Magalu consumo cíclico, varejo, Taesa utilidade pública, energia elétrica e Vivo comunicações e TOTS tecnologia. Então, botando todas essas, se eu fizesse uma carteira com essas, se não me engano aqui, 12 empresas, com essas 12 empresas eu teria uma correlação de 0,38. Aí aqui eu teria correlações positivas 48, correlação negativas 18. O ideal é que você tivesse meio a meio aqui nesse total de 66 correlações, 33 positivas e 33 negativas. É muito difícil conseguir isso. O que você tem que tentar conseguir é chegar próximo de zero aqui, a correlação da carteira. Então você pode melhorar ainda a sua correlação entre os ativos fazendo isso, setores diferentes. Que, por exemplo, se eu encher isso aqui de setor financeiro, vocês vão ver que a correlação vai chegar mais próximo de 1. Por exemplo, se eu botar aqui BBD3, Bradesco, BBDC3, Bradesco, YouTube, ITSA4, deixa eu ver mais quem, BID4, que é Inter, vou botar só financeiro e seguros, BBSA3, deixa eu ver mais quem aqui, Wiz3, a gama de seguros, e PSSA3, que é a Porto Seguros. Deixa eu ver outra empresa, Sul América, Sula 11. Ó, então vejam, tá bom, aqui ela já está bem concentrada no setor financeiro e seguros. Então, meu número de correlações positivas aumentou 55. Então, minha correlação ficou mais próxima de 1. Era 0,36, se não me engano. Agora está 0,45, ou seja, eu estou com uma carteira menos diversificada, apesar de ter o mesmo número de empresas. Então, esse era o objetivo que eu queria passar, da correlação entre as empresas, que você consegue fazer sem precisar de cálculo, só distribuindo melhor as empresas de setores diferentes. Você olha aqui, ó, e clicando aqui na página da B3, você consegue ver as empresas e selecionar por setor.
Ó, saneamento, que é utilidade pública. Então você analisa as empresas e vê aquelas que são boas empresas, resultados consistentes. Então você distribui entre os setores para você ter uma boa diversificação. E a boa diversificação é baseada nesse conceito de correlação, ou seja, você tem que ter ativos que tendem a direções opostas, senão vai vir uma tendência e eles estão todos indo na mesma tendência, uma tendência de baixa, essa carteira vai toda para baixo. Então lembre-se, resumindo, fazer uma correlação entre as classes de ativos, é bom que você tenha um percentual em ações, em fundos imobiliários, em ouro ou S&P 500. Ouro é mais a reserva de valor, você avalia a necessidade, né? Isso não é que seja necessário, mas ajuda a correlação, e você que avalie, estude. E quando você for selecionar ações, setores diferentes, isso também se aplica aos fundos imobiliários. Você procura fundos imobiliários de setores diferentes. Com isso você vai conseguir uma correlação e uma diversificação efetiva. Que você vai ter parte dessa carteira vai estar em alta e parte dessa carteira vai estar em baixa. Então esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comente, compartilhem, se inscrevam, acione o sininho e até a próxima. Obrigado.